Olá, pessoal! Aqui estamos nós de novo para mais um episódio do nosso podcast O Poder da Inteligência Emocional. Dessa vez, a gente trouxe uma convidada especial e diferente. Eu sou Mariana Filizola, especialista em experiência do cliente. E também sou coautora do livro O Poder da Inteligência Emocional, volume 2. E estou aqui com a minha colega Letícia. Lê, conta aí para as pessoas, o que nos espera? É isso, gente. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento. Também sou coautora desse livro. E hoje, esse podcast vai ser especial, mas vai ser especial mesmo. Até porque é a primeira vez que a gente traz uma convidada que não é coautora do livro, né, Mari? Exatamente. Por que será que a gente fez isso? Porque eu acho também que o tema é tão amplo que, assim, vai ser muito legal. E essa pessoa, ela é especialista em escuta ativa. Então, vai ter muita conversa boa para falar aqui hoje, certo? Com vocês, eu chamo quem? A Anne Koch. Anne, seja muito bem-vinda! Obrigada, gente. É uma honra para mim estar aqui. Trabalhei bastante tempo com a Mariana. É uma referência para mim, em experiência do cliente, empatia, vai ser muito boa essa conversa. Não, eu imagino, porque assim, a Mari fez uma propaganda sua que eu fiquei curiosíssima. E já que eu fiquei curiosa, conta um pouquinho. Quem é a Anne? Para todo mundo saber, inclusive eu. Olha, a Anne é uma pessoa que está com 50 anos. Desde cedo, eu sempre achei que eu tinha vocação meio para detetive. Então, eu sou muito curiosa, muito, assim, observadora, né? Tenho uma característica observadora. E aí, a escuta está relacionada a isso, né? Então, para que eu descubra as coisas, a minha curiosidade vai na mesma frequência dessa escuta, dessa observação. Então, desde cedo, já na época que eu fiz estágio, ali eu reconheci que pesquisa, informações de mercado, inteligência de mercado, CRM era a minha área. Eu fiz um curso de administração com ênfase em comércio exterior, mas no estágio eu percebi que não é comércio exterior, não, é pesquisa de mercado. Então, análise, né, esse perfil analítico, análise de dados, conversa, pesquisa, né, grupo de discussão, entrevista em profundidade, entender o que está por trás, por que aquele fenômeno acontece, sempre me interessou muito. E aí, minha carreira se baseou basicamente em indústria farmacêutica, telecomunicações, e depois eu troquei de lado da mesa, né, como de contratadora de pesquisa, e fazendo essa intermediação com a área de marketing, a área de vendas, né, a área de desenvolvimento de novos negócios, eu fui trabalhar como pesquisadora em si. Então, estava ali na linha de frente, escutando as pessoas e traduzindo aquilo que eu ouvia. E, Anne, conta um pouquinho, assim, o que tem a ver a escutativa com a inteligência emocional, com o nosso dia a dia? Dá uma contextualizada pra gente. Na verdade, a escutativa é uma ferramenta para atingir, né, você conseguir exercitar a empatia. Então, essa matéria, digamos assim, escutativa, ela está presente desde da psicanálise até o mindfulness, entendendo que a escutativa é uma escuta com presença. Essa presença, ela se dá através do foco, né, de você se afastar de distrações, focar no interlocutor, e o mais desafiador é baixar todas as barreiras mentais que a gente tem para escutar. E é muito interessante isso, porque a gente não percebe isso quando a gente está escutando. Essas barreiras são, por exemplo, preconceitos, os meus valores, as minhas crenças, o meu julgamento, a minha falta de atenção, ansiedade, está pensando em outros assuntos, em outras coisas, e é tão básico isso, a gente vive fazendo as coisas com a cabeça em outro lugar, né? Estou aqui trabalhando, isso é péssimo, né? E a gente faz o tempo todo, assim. O tempo todo. E agora com redes sociais, então você está ali antenado em várias coisas ao mesmo tempo, então hoje é até uma raridade, você conseguir se isolar de qualquer distração e focar, né, com atenção plena num diálogo. Isso serve para a vida, né? A gente percebe até um desenvolvimento, um aprimoramento até das relações pessoais, relações familiares, quando você aplica a escutativa em diálogos. Porque você afasta a distração, você cria um ambiente seguro para que a pessoa se exponha, e aí você silencia a sua mente.
silencia julgamentos, comparações, porque o cérebro faz isso automaticamente o tempo todo. Você começou a falar alguma coisa, eu já estou aqui, nossa, isso parece com alguém que eu conheço. Nossa, na minha infância aconteceu a mesma coisa. Ah, mas ela está preocupada com... Ah, que besteira, gente. Ah, essa pessoa... Aí tem tudo, julgamento, crítica, valores, crenças dissonantes. Então, silenciar tudo isso. E aí você tem que ficar atento. Porque quando você começar a falar, o cérebro vai começar a querer encaixotar a sua fala. Onde é que eu encaixoto a fala da Letícia? Onde é que eu encaixoto aqui? Então, você tem que falar, cérebro, fica quieto que eu estou aqui na escutativa. Então, eu preciso entender, além do que você está me dizendo objetivamente, as suas emoções. Porque aí, a emoção, né? Então, assim, o sentir, o pensar, tem que estar conectado. O meu sentir, o meu pensar, à disposição do seu sentir e do seu pensar. Então, eu tenho que estar aberta a escutar e não só aquilo que objetivamente você está falando. O que é que está por trás disso que você está falando? Qual é o seu objetivo de fato? Qual é a sua dor? Qual é a causa daquilo que você está me contando? Por que que aquilo é tão importante para você? Para mim pode não ser, mas para você é importante. Então, o que está por trás disso? E as consequências? Você está me trazendo esse assunto, por quê? Porque você está com receio de que alguma coisa se desenrole a partir desse problema que você está me trazendo, a partir dessa dor. Então, quando a gente pensa até no campo, né, dos negócios, das empresas, no ambiente de trabalho, você desenvolver essa segurança psicológica das pessoas quererem se colocar, tudo isso tem técnica. As pessoas não se colocam, né, tão naturalmente assim. Você precisa criar um ambiente para isso. Para o seu cliente, você precisa demonstrar para ele que você está à disposição de escutá-lo. Hoje eu fico analisando até centrais de atendimento, né? Você liga para uma central de atendimento, você percebe que a pessoa está ali para cumprir tabela. E ela está ansiosa para que você acabe de falar, porque tem um reloginho correndo lá, um TMA, e é aquilo que está sendo observado, e não você, que você está trazendo. Aquilo que diz se a pessoa é boa ou não, né? É isso, se ela está fora da métrica dela, ela está morta. E você sabe que quando eu comecei a me relacionar com a Anne, né, profissionalmente, a gente começou a trabalhar junto, foi um negócio muito louco, né? Eu falei um pouco disso, eu acho que no meu podcast, né, no meu episódio, porque me impactou muito profundamente, porque eu sempre estive presente nas pesquisas que eu fazia e participava, seja como cliente, ou seja até como a pessoa que contratou aquela pesquisa. Mas quando a gente não tem o olhar de alguém que compreende profundamente a disciplina discutativa, a gente comete esses erros de uma forma, erros, né? Mas que são erros naturais de todo mundo que está passando, ouvindo, falando, porque é do ser humano, né? É inerente do ser humano. E para mim era muito difícil, assim, em vários momentos, Anne vai lembrar, a gente entrava numa sala para fazer a pesquisa, para ela mediar a pesquisa, e eu sempre gostei de escutar, e eu tinha que entrar com a câmera fechada, porque ela ri, porque eu sou muito expressiva. Então o cliente começava a falar alguma coisa, a pessoa começava a falar alguma coisa, eu já minha cabeça Ele disfarçava, não né? conseguia disfarçar. Então eu dizia, Anne, pelo amor de Deus, eu tenho que entrar de câmera fechada. Tanto que nos meus treinamentos eu pergunto a todo mundo quem aqui é empático. Empatia é isso, a capacidade de você se colocar no lugar do outro genuinamente. É muito difícil você fazer aquilo se você não tem o mesmo contexto que o outro. Então, às vezes, um cliente está passando por uma situação, eu fico muito indignada, e às vezes a gente enviesa a resposta do outro, né? Quando você, né, Anne? E a Anne falava assim, gente, não pode emitir nenhum tipo... Ela fazendo pesquisa, coisa mais hilária. Porque ela pergunta, a pessoa está dizendo, então... Aí eu fui atravessar a rua, e aí tinha um buraco, a pessoa tropeçou, caiu, a minha mãe morreu, o não sei o que, e a Anne está assim, Plena, né? Sim. Ela não fala assim, o quê? Sua mãe morreu? Sabe assim? Eu já ia falar o quê? isso. Conta mais sobre isso. Não, e ela fala, Mariana, eu não posso julgar. Se eu levantar uma sobrancelha, ele pode interpretar que eu estou julgando, ou que eu estou achando bom, ou que eu estou achando ruim. Eu não posso achar nem bom, nem ruim. Meu papel não é aquele. Meu papel é ouvir. Como ele está dizendo, da forma como ele está dizendo, com o peso que ele está dando.
Porque às vezes, para mim, ele tem um peso enorme, mas porque nem tem tanto peso assim, então ele está contando de uma outra forma. Então, é uma disciplina muito bonita, assim, para você entender e vale para sua vida. Porque vale para o teu filho quando fala contigo, vale para o teu marido, para o teu chefe, para o teu par, para o teu funcionário. A gente não pode entrar julgando, né? E eu acho que a inteligência emocional também tem esse gatilho muito forte, né? E a Anne tava falando que, assim, a gente vai conversando com as pessoas, o nosso cérebro tá aqui, né? Pensando Falando mais com a alto do que todo gente mundo. ao mesmo tempo. E eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa aprender a dominar o nosso cérebro, não fazer o cérebro dominar a gente, né? Que se a gente for parar pra pensar, a maioria das vezes o cérebro domina a gente. Ele faz o que quer, né? E acho que a gente precisa fazer o contrário também. Opa, calma. Não vai ser assim, não é essa expressão que vai ser. Eu tenho que segurar, não vou poder falar agora. Nem tudo eu posso falar também, né? E como é que a gente treina esse cérebro, Anne? Então, isso tem algumas camadas, né? Eu digo que é interessante, quando a gente estuda escutativa, primeiramente saber o que não é escutativa. Porque falar em escutativa, você fala, tá bom, vou prestar atenção. E aí você acha que é essa a receita. E aí é legal entender o que não é escutativa, que é coisas que estão muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, as falas corriqueiras, o que a gente chama de escuta habitual. Você não está escutando. Você está no automático. Entender quando é que você está no piloto automático, reconhecer quando você está no piloto automático. E está tudo bem estar no piloto automático. Tem ocasiões que vão pedir o piloto automático. Você não pode, eu dou aquele exemplo. A gente cumprimenta as pessoas falando, em vez de falar oi, a gente fala, oi, tudo bem? Mas na verdade você nem quer saber, né? Eu não quero nem saber. E se você começar a me contar como você tá, eu vou estranhar. Eu falo assim, quem perguntou como é que ela tava? Por que ela tá me contando isso? Mas você não perguntou se eu tava bem? Então isso, e você vai saber encaixar no seu dia a dia. Não, hoje, agora, é uma conversa muito corriqueira, muito rápida. Qual é o momento que vai me exigir escutativa? Como é que eu tenho que empregar isso? E aí, por exemplo, tem um debate político. Candidatos debatendo. Não dá para ter escutativa, porque o meu interesse aqui é me defender. Então, o cérebro, eu tenho que ativar o cérebro, porque eu tenho que me defender, eu tenho que achar algum gancho na sua fala para contrapor a sua fala. Então, a sua fala, aí eu não posso empregar escutativa, ou não é possível, né, de empregar, porque aquilo que você está dizendo tem que alimentar o que eu vou dizer. E aí um corta o outro, eu tenho que me sobrepor, é uma fala competitiva e é uma fala extremamente racional. Eu não estou aqui como candidata interessada na sua emoção, no seu sentimento, no seu sentir. Não, toma todo o tempo do mundo para falar. Não, eu tenho que me sobrepor à sua fala. Então, isso é uma escuta, é uma fala, um diálogo totalmente racional. Tem o diálogo sentimental, que aí, por exemplo, né, com um parceiro, uma parceira... Então, você está dando muita vazão às emoções, é um diálogo pouco racional. É um diálogo que eu não estou trazendo um problema para ser tratado. E não precisa sair daqui com uma criação. A gente não está precisando criar algo junto. É uma fala sentimental, de elogios, de afeto. A gente não está resolvendo problema nenhum aqui. E tem a fala, a escuta ativa, ela está a serviço de uma solução. E aí, quem escuta não é quem vai dar a solução. A solução, muitas vezes, emerge do diálogo sozinha, que é uma coisa muito interessante. É acreditar num processo de que, numa escuta genuína, a solução vai emergir naturalmente para uma dor ou para um problema. Então, quanto mais eu deixar você se expor e demonstrar interesse pela tua fala, às vezes, que é uma técnica até da psicanálise, às vezes você mesma vai ter um insight. E você vai falar, nossa, Annelise, você me ajudou muito. Eu não abri minha boca. E você vai falar, nossa, eu estou saindo daqui transformada. Que legal. É isso. É o poder do espaço que eu te dei, da minha escuta genuína. E aí, quando eu deixar você acabar de falar até o final, tudo aquilo que você quer, quando você esvaziar tudo aquilo que você precisa esvaziar, eu posso trazer perguntas generativas. Que são perguntas abertas, que não enviesam o teu raciocínio, não estão cobertas de um julgamento, porque tem muita pergunta que esconde um julgamento, né? Cobertas de emoção. E também, cobertas né? de emoção. Ah, mas você não acha que você exagerou?
Essa pergunta, Essa pergunta, pelo amor de Deus, né? né? Então você... Maravilhoso. É isso. Não é? Aí você vai ficar assim, poxa, você tá me julgando? Acabou a escutativa aí. Ela já está preocupada em te contar que não, eu não exagerei. Exatamente. É que você entende que... E aí eu vou começar a me explicar para que Se aquilo defender, não né? Se defender. Então, assim, acabou aquilo que você está trazendo, eu acabei com aquilo. No momento que eu faço perguntas fechadas ou perguntas carregadas de algum preconceito, um julgamento, acabou. O assunto aqui agora vai virar uma disputa de quem é que está certo e quem é que está errada. Então, a escutativa é para ser feliz, não é para estar certo ou estar errado. Né? Então, quando eu deixar você esgotar tudo que você precisa e eu colocar perguntas generativas, perguntas que te ajudem a elaborar mais ainda aquele assunto, aquela dor, mais eu estou te ajudando. Não, mas isso é uma arte, né? É uma Não arte, é tão precisa de simples assim. treinamento. Precisa de treinamento, precisa de muita, assim, treinamento mesmo. Treinamento, prática. Prática. Praticar. Porque isso foi uma das coisas que eu aprendi muito. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade em ouvir, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. Pessoas que gostam de falar Não gostam têm de ouvir. dificuldade de ouvir, porque o tempo é o mesmo. Se eu perco o tempo ouvindo, a minha vontade de falar não vai acontecer. E você precisa entender isso. Para que você precisa se conhecer, se perceber que você é uma pessoa que gosta de falar e que, portanto, esse gostar de falar está sobrepondo a sua capacidade de escutar. E isso impacta na vida profissional, mas na vida pessoal também, Muito, né? No dia a dia, com os filhos, com o marido. Exato. Porque às vezes a gente tem aquele... Vamos falar do marido, assim. A gente só quer falar. Falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas a gente também não dá espaço pra ele falar, pra ele dizer o que ele sente. E não fica uma troca. Fica uma coisa do tipo... Eu te julgo, eu tô te expondo. E o outro fica até meio E acuado. às vezes, essa capacidade, que eu acho que o maior aprendizado é esse. Assim, quando você entende que escutativa é uma disciplina e que tem jeito de fazer, tem técnica para fazer, você precisa prestar atenção no que seu cérebro está pensando, se ele está julgando, se ele não sei o quê. Se você não se colocar naquele lugar, o que a Anne falou, o piloto automático está lá, tem vez, e provavelmente... sei lá quantos % da nossa conversa vai ser no piloto automático, faz parte. É a conversa de elevador. Né? É a conversa de elevador, é a conversa que não é propositiva, que não precisa chegar em alguma coisa, né? Que foi o que você acabou de dizer. Mas quando ela precisa, é uma conversa genuína, é um feedback num colaborador, é de fato ouvir um problema que você tem com seu filho ou com seu marido na sua casa, essa é a hora que você tem que... Bom, eu agora preciso praticar a escutativa, porque senão não vai sair do outro lado. Então, acho que esse é o grande aprendizado. O grande aprendizado é conseguir se escutar e entender qual é o momento que você, de fato, precisa aplicar aquilo. Tem técnica para aplicar, por isso que eu falo, acho que eu falei no meu podcast, eu recomendo a todo mundo um curso de escutativa, para você entender os vieses, para você entender o que não é escutativa, e tá tudo bem, mas que naqueles momentos, quando você precisa fazer uma pesquisa, é uma escutativa. Então, se você trabalha com um cliente, você vai escutar um cliente, você não aplica a escutativa naquela conversa onde um cliente está trazendo uma dor dele, você não vai conseguir ser propositivo e sair do outro lado. Você vai simplesmente justificar por que aconteceu aquilo. Porque quando um cliente vem, a gente aplica muito isso no nosso dia a dia, quando um cliente vem contar um problema, muitas vezes você está tentando resolver o problema, você já está na sua cabeça dizendo, isso foi aquilo. Todas as vezes que acontece isso, tá aí, mais um cliente que sofreu com isso. E o coitado do cliente está falando, às vezes ele até dá a solução, entende? E a gente acaba passando por cima disso, porque a gente simplesmente não está escutando, está mais preocupado com a resposta, com a resolução, do que propriamente com entender e, de fato, acolher o cliente, né? E às vezes eu acho que é o sair da cena também, né? E eu sair não fisicamente, assim, mas sair, tipo, de alma, assim, sabe? De falar, pera, tá tudo acontecendo aqui, eu não vou falar, eu vou sair, eu vou ver, eu vou assistir essa história aqui dali, do cantinho, ouvir, aí eu volto para conseguir responder também, né? Porque senão a gente acaba sendo muito impulsivo. Sim. É isso. É sobre acolhimento, né? É sobre acolher, de fato, a situação que está se colocando ali no seu lugar.
Acredita que já passaram 20 minutos? Eu tô inconformada Nossa, eu com tô isso. gente. Já tá acabando? Eu quero saber quem inventou esse negócio de tempo. Eu não sei Não também. sei, é. vamos deixar rolar, entendeu? É, mas eu acho que a gente marca, tipo, a vinda 2 aqui, porque é Eu acho tanto justo. assunto, sério. É muito assunto. Foi muito bom. E tem muita coisa pra Tem falar, muita né? coisa pra A falar. gente já pode te convidar, assim, Pode, ao vivo, escuta assim, ativa a gente 1, já 2 te e convida 3. pra você voltar e fazer o então episódio pronto, 2. Vamos Sim. ter o episódio 2. Acho Fica justo. combinado. É justo, é justo. Eu acho. Ai, gente, Anne, Ai, muito foi um obrigada, prazer, de né? verdade. Foi muito bom, é sempre muito bom. As conversas de mesa, depois que a gente desliga o microfone E e tal, continua, é né? muito gostoso. É isso. E eu acho assim, procurem a Anne nas redes sociais também, se quiser É fazer isso. alguma pergunta. Isso. Eu acho que dá Vamos pra colocar, a a gente conversa coloca lá no rende, né? podcast, a gente marca ela Boa. nas redes sociais, porque eu acho que é importante, exato. E quem tiver pesquisa para fazer, gente, eu recomendo muito, gente, é muito bom trabalhar com ela. Muito bom. Sou fã. Bem. Mais Querida, uma? mais uma. Obrigada, Fechamos. Mari. Querida, muito obrigada por Anne, estar aqui com a obrigada, gente. adorei nossa conversa. Gente, viu? voltamos no próximo episódio e vai ter volume 2 da Anne. Tchau.